Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui para bater esse bate-papo. Na verdade, é uma interação que a gente procura fazer com toda a intenção de discutir um pouco dos números do varejo. Especificamente, nesse momento, estaremos falando sobre o mês de março e os números obtidos pela Horus, pela plataforma Horus, e eles fazem uma coleta de notas fiscais, são mais de 2 milhões de notas fiscais no Brasil todo, e traz alguns esclarecimentos, ou pelo menos mais perguntas, para que a gente possa estar entendendo um pouquinho mais esse mercado. Junto com a Luísio, mais uma vez, estaremos falando quadro a quadro. Nós não falaremos de todos os dados, mas vocês vão ter acesso quando abrirem o link que nós estaremos enviando a vocês, mas os principais quadros para que a gente possa estar falando um pouco mais e gostaríamos também que vocês também falassem. É importante essa interação e saber se vocês estão entendendo da forma que nós estamos procurando explicar e se da forma que nós estamos usando também é esclarecedor e é o caminho certo. É muito importante a gente ouvir vocês. Ok? Boa tarde, Aloysio. Boa tarde. Bom, então podemos colocar na tela o primeiro quadro, onde a gente vai falar por canal. E a gente já começa a falar com o mês de março. É importante deixarmos claro que o varejo ele representa 73 a 78% do consumo interno, e nesse quadro, e todas as informações que nós vamos mostrar a partir de agora, não inclui a licitação, o Oreca e o Fora do Lar. Ok? Então, vamos para os números, Aloysio. Então, Aloysio, nós recebemos essas informações, você trabalhou nela, e a gente tem aí uma comparação do varejo por canal, que a gente fala de março comparando com março, né? E já comparando também março com o mês anterior, fevereiro. Como é que ficaram esses números, Aloysio? então, o nosso mês de março atual, ele teve uma evolução bastante alta em relação ao março de 2023, né? Nós aumentamos 7,95% nas vendas. E o mês de março desse ano, com relação a fevereiro, que é um mês com menos dias, né? Nós aumentamos 6,84% nas vendas do varejo atacarejo de todo o Brasil. A seguir tem um acumulado de 3 meses, né? Janeiro a março desse ano, em relação a janeiro a março do ano passado. Ainda apresentou uma queda de 2,68% trimestral, devido a janeiro e fevereiro um pouco piores esse ano, né, do que no ano passado. Mas como março já vem melhorando muito, acreditamos que a tendência deve ser agora, a partir de abril, melhorar. O atacarejo, ele demonstrou muita força nesse trimestre, né? Ele subiu 2,05%, enquanto que o varejo, né, que são redes de varejo com caixas registradoras, caiu 5,52% no trimestre. A gente vai ver um pouco mais à frente, né, Luiz, que comparar março com os outros anos foi um dos melhores marços que nós tivemos, mas esse Isso. aumento de 7,95 ainda reflete um ano que está sendo muito difícil. Janeiro e fevereiro mostrou queda. Então, quando a gente mostra março por março, tem um aumento bastante expressivo. E até comparado com fevereiro mesmo, né, Luiz? Mas aí você fez uma boa observação. A gente sabe que o atacarejo hoje é o grande canal de venda, então ele tem feito muito impulsionamento de venda, mas a maior parte está ainda no varejo, no grande varejo, são os supermercados e os pequenos varejos de bairro. Então, esses tiveram uma queda bastante significativa, foram 5,52. Exato, é isso mesmo. Bom, agora a gente pode ir para um outro quadro, que a gente vai falar agora por categoria. Luiz, a gente percebe aí, você, por favor, explique para a gente que
por categoria, o café tradicional extra forte, que ainda significa bastante nas nossas vendas, ele que fez a diferença, né? Sim, em relação a março, todas as categorias aumentaram, mas como o tradicional está forte tem uma representatividade muito maior no volume de todas, né, influenciou bastante no aumento do mês. E em março, em relação a fevereiro, da mesma forma, o tradicional está forte influenciou bastante, todas as outras categorias cresceram, exceto cápsula, que teve uma pequena queda no mês de março em relação a fevereiro. E o acumulado do ano, né, o tradicional está forte teve uma queda, ou seja, janeiro e fevereiro, que foram meses não muito bons, deve ter influenciado mais para o tradicional estar forte não ter uma boa evolução no trimestre, enquanto que todas as outras categorias elas aumentaram, desde superior, gourmet especial, até cápsulas e solúvel. E é por isso a importância que se tem quando fala das categorizações que a BIC colocou no mercado. Isso faz com que os consumidores tenham opções para escolher o seu melhor estilo. E as prateleiras ficam cada vez maiores para oferecer todos os estilos para o consumidor. Por isso, essa grande importância dos industriais equilibrarem todo o seu portfólio para mostrar as diferenciações de todas essas qualidades, mas que o consumidor ele possa estar dentro de uma, até por curiosidade, ou já está entendendo sobre café, ele pode escolher, por muitas vezes, ter dois estilos diferentes em duas ocasiões diferentes. Então, continua sendo muito importante todas essas categorias, mesmo vendendo bem abaixo ainda do tradicional extra forte, estarem presentes nas prateleiras. Mas dentro ainda desse mesmo assunto, Luiz, a gente pode falar através de participação dessas categorias, né? Exato. A participação mostra que o tradicional está forte representa muito nas vendas de café, nas prateleiras e atacarejos, sendo que 83% das vendas é desta categoria, apesar de que no ano anterior havia uma participação maior dela. Mas o interessante é que as outras categorias, né, a diversificação de cafés melhores, ela vem aumentando sua presença no volume de vendas. O superior, o gourmet, o especial, as cápsulas e o solúvel aumentaram sua participação nesse trimestre, em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Olha essa grande preferência do Brasil, que é o tradicional extra forte. É um produto de custo-benefício fantástico, com uma qualidade entregue que agrada muito aos consumidores e ele acaba sendo mandatário para o crescimento ou não de algum mês, e nesse caso aí foi o mês de março. Ok? Bom, a gente agora podia passar para um outro slides, que a gente vai falar por região. Bom, mais uma vez o Sudeste está se destacando aí, só que dessa vez não positivamente, né, Luiz? No mês de março, o Sudeste ele teve uma queda, enquanto que as outras regiões brasileiras aumentaram as vendas de café, né? E março com fevereiro já foi bom para o Sudeste e para as outras regiões. Já no trimestral, né, o Norte e o Nordeste se destacam em aumento de vendas de café, enquanto que Sul, Sudeste e Centro-Oeste tiveram também alguma queda, ainda por causa da grande influência de janeiro e fevereiro, que não foram muito boas, né, no país todo. Maravilha. A gente agora pode fazer em outro quadro uma comparação, até por questões que eu já adiantei logo no início da apresentação, onde a BIC monitora desde janeiro de 2022, pelo menos dentro desse quadro aí, para fazer uma comparação da sazonalidade das vendas. E aí tivemos uma grande curiosidade, Luiz, onde se comparar março com os outros anos, nós tivemos a melhor performance. Esse mês de março ele surpreendeu, porque é o melhor março dos últimos 3 anos, né? Nós estamos em 2024, temos 1.280.000 sacas de café vendido nas prateleiras, enquanto que março de 23 foi 186 e o março de 22, 1.056. Ou seja, surpreendeu bastante as vendas de café em março. Agora é questão de vocês também fazerem as devidas comparações nas vendas das suas empresas para poder entender se também você está dentro dessa média nacional. Bom, vamos para um próximo quadro.
onde a gente faz uma comparação. É interessante esse quadro aí, Aloysio, onde você determina qual seria esse ponto médio para fazer a comparação do crescimento ou não dos meses seguintes e os passados, né? Isso. O 0% ele representa a média de todo o período. Seria o ponto central, né? O período de março foi um período que se destacou. Nós observamos que, em relação ao ponto médio do mês de março atual, ele caiu apenas 3%. Mas quando você observa o março de 2023, ele naquela época tinha caído 10% em relação ao ponto médio. E em março de 2022, ele caía menos 20%. Nós temos o melhor março dos últimos anos, né? Mas ainda não ultrapassou o ponto médio. Mas a gente ainda não entrou em período de clima muito frio, né? Que é sempre o período que aumenta, né, o consumo de café no país. Mas já estamos com tendência de muita melhora, né? Perfeito. Bom, podemos ir para um próximo quadro, onde estaremos falando por região. Essa é uma comparação dos preços obtidos nacionalmente por região e damos alguns devidos destaques. E aí, como é que ficou, Luísio, o preço nessas regiões? Por região geográfica, o tradicional extra forte teve o preço do quilo, né, na região sudeste. O superior teve o melhor preço na região sul. O gourmet teve o melhor preço na região centro-oeste. O especial teve o melhor preço na região centro-oeste. O solúvel, que é uma novidade, né, que a gente agora conseguiu fazer levantamento do preço também, mas convertido em quilo, né, para poder fazer a boa comparação, teve o melhor preço na região sudeste, enquanto que as cápsulas também por quilo, né, teve o melhor preço na região centro-oeste. Você indica muito bem. O Centro-Oeste acabou tendo o melhor preço no gourmet, especial e cápsula. O Sudeste ficou com o melhor preço no tradicional extra forte e no solúvel. E o Sudeste ficou com o melhor preço no superior. Então, é uma ideia que a gente consegue ter diante do ponto de venda, como que estão sendo vendidos, em média, por quilo em cada região. Próximo quadro, a gente agora também começa a ver esse comportamento dos preços por categoria. Esse sobe, desce, mas parece que a tendência está sendo de alta. É. A gente agora está com a média nacional, né? Ou seja, quando a gente compara o mês de março com o mês de março do ano anterior, né? Houve um destaque para o solúvel e para o especial, ou seja, houve um aumento de preço. Agora, quando a gente observa o gourmet, o superior, o tradicional, extra forte, houve uma queda, mas apenas de março com março. As cápsulas também de março com março teve uma pequena queda de preço, né, por quilo. Agora, quando nós observamos todos os 12 meses anteriores, né, dá para observar que o solúvel teve uma oscilação e acabou aumentando. O especial também teve uma pequena oscilação, mas acabou aumentando. Quando nós observamos o gourmet, ele oscilou e acabou abaixando um pouco. O superior também oscilou e acabou abaixando, desde o início do período de 12 meses até março agora. E o tradicional extra forte também oscilou e abaixou também, mas só que foi um percentual menor. Quando nós observamos as cápsulas, nos últimos 12 meses, ela começou num determinado valor de 467,65, oscilou para cima, depois teve uma boa tendência para baixo, sendo que nos últimos 3 meses ela vem aumentando seu preço, quase alcançando já um preço inicial. Daqui a pouco parece que há uma tendência a se observar. Ok, Luiz, a gente percebe claramente o crescimento do preço, mesmo porque ainda aí não reflete o grande aumento que se teve da matéria-prima. É sempre um retardamento que é comum entre o preço da prateleira e o preço da matéria-prima, mas de fato os preços estão galopantes, morro acima, tanto do conilon quanto do arábica, e os industriais se adaptando para oferecer ao supermercado um preço adequado diante dos seus custos. Nós temos apurado até hoje, o mês vigente, tem se mostrado maiores preços e sem queda de volume. Vamos verificar se até o final do mês como esses números vão ficar.
mas são esses quadros que nós gostaríamos de apresentar. Mas se vocês abrirem a apresentação completa, ainda vai ter ticket médio, ainda vai ter incidências, mas esses são os mais relevantes. E agradeço mais uma vez o Aloysio por ter feito todo esse trabalho, ter nos apresentado todos esses números com acuracidade. E a intenção é sempre buscar maior entendimento, mostrando para vocês, num bate-papo, como que o mercado está se comportando. Mas, como eu falei no início, solicito de novo para que vocês possam se expressar e nos indicar se esse é o caminho correto e o melhor para a apresentação desses resultados. A todos, eu agradeço a atenção, a Luiz, e que no mês que vem melhores números virão para que a gente possa comemorar o crescimento do volume e das vendas das prateleiras. É isso, pessoal. Muito obrigado, hein?